Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Catolicast, o podcast católico. Eu sou Matheus Simonetti, tenho 24 anos, frequento a paróquia São Sebastião de Itupeva e hoje estou aqui com o... Tiago. Bom, olá pessoal, um prazer, muito obrigado pelo convite, Matheus, de estar aqui hoje como host desse podcast. Meu nome é Tiago, como já foi mencionado antes, tenho 28 anos, também sou da paróquia São Sebastião lá de Itupeva. E, Matheus, a gente não tá sozinho aqui, Não, né? a gente não tá sozinho aqui, temos um convidado muito especial, que é o Diácono Jean. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tiago. Boa noite, você que acompanha conosco essa estreia do Catolicast. Eu sou o Diácono Jean, tenho 30 anos, sou natural de Santana de Parnaíba, mas trabalho atualmente, exerço o ministério diaconal na paróquia São Sebastião, em Itupeva. Perfeito, o pessoal aqui da São Sebastião hoje, né? Sim. Pessoal de Itupeva. Bom, pessoal, essa é a estreia do nosso podcast e um tema hoje é bem especial mesmo, né? A festa da padroeira foi agora, né? Recente, foi no dia de ontem. E hoje vamos estar comentando um pouquinho sobre Nossa Senhora Aparecida, ou Conceição Aparecida, digamos assim. Correto, Diácono? Isso mesmo, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa rainha padroeira do Brasil. Perfeito. Bom, para a gente começar esse bate-papo, nessa conversa também, depois falar adentrar melhor sobre Aparecida, a gente queria conhecer um pouquinho melhor sobre quem é o Diácono Jean. Você poderia estar contando pra gente um pouquinho da sua história, a parte da sua vocação, como que foi esse chamado, né? Porque a vocação, ela é um chamado, digamos assim. Né? Você poderia estar contando pra gente um pouquinho da sua história? Eu, graças a Deus, nasci e cresci numa família católica, aprendi a rezar particularmente com os meus avós maternos, da parte do meu pai, eu só conhecia a minha avó, a mãe dele, e foi com eles que eu aprendi a rezar, né? Eu sempre passei muito tempo na casa dos meus avós, então toda essa questão foi sempre desde muito cedo. E também, de maneira especial, na casa dos meus avós maternos, durante aproximadamente 2 anos, funcionou, por dizer assim, a nossa comunidade, né? A comunidade do nosso bairro, que, diga-se de passagem, é de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto era construída a nossa capela, né? A capela da nossa comunidade, então todas as atividades eram realizadas na garagem da casa dos meus avós. Então, eu estava ali, né, no meio, tudo que tinha na comunidade era realizado na casa dos meus avós e eu estava ali no meio de tudo isso desde bastante tempo, desde sempre, posso dizer assim. E com o tempo, então, participando, né, da minha comunidade, a minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santana de Parnaíba. Aqui eu a vi nascer, né, no dia 25 de maio de 2003. Graças a Deus eu sempre tive assim uma graça, né, de estar muito envolvido na paróquia, com as pessoas na paróquia, e foi disso, né, dessa vivência da fé em família e em comunidade que eu reconheci esse chamado de Deus para seguir essa vocação ao sacerdócio, e que já está quase lá, né, com a graça de Deus, né, de acordo com a vontade da igreja, que nós vamos prosseguir com essa vocação. Eu entrei no seminário em 2015 e estudamos o primeiro ano da nossa formação, é chamado de propedêutico, que é uma introdução assim à vida de seminário e aos estudos. Depois nós fazemos faculdade de filosofia, foram 3 anos, e depois a faculdade de teologia, também 4 anos. E depois da faculdade, depois de terminada a teologia, nós tivemos uma experiência missionária de 5 meses na diocese de Roraima, e voltando, eu e mais 5, fomos ordenados diáconos no último dia 30 de julho. E agora, né, exercendo o ministério diaconal, nós estamos à disposição da igreja para, de acordo com a vontade da igreja, com a necessidade da igreja, também sermos ordenados presbíteros. Perfeito. Então,
você cresceu já, né? Já teve essa experiência desde pequeno e também a gente já vê que tem uma ligação com Nossa Senhora, digamos assim, né? Sim. E interessante. E para você, como que foi essa parte, né? Porque você sente o chamado, né? E depois que você começa, que você ingressa, né? Faz os encontros vocacionais, tudo. Como que foi esse período para você, né? Porque você praticamente tem uma conversão, digamos assim, né? Você tem uma mudança de vida, né? Foi um período. Como foi esse período para você? Acho que até complementando, eu queria perguntar se teve algum momento, alguma coisa que aconteceu nesse seu período até de discernimento que fez com que você realmente entrasse no seminário e escolhesse. Eu sei que o período do seminário é também um período de discernimento, mas que fez você dar esse primeiro passo, assim, como é que foi? No discernimento, antes de entrar no seminário, teve um período em que eu, vamos dizer assim, abandonei a ideia, né, de ir para o seminário e comecei a estudar. Já tinha terminado o ensino médio, então comecei a fazer outra faculdade e trabalhar, mas continuei com as minhas atividades na paróquia, né? E conciliando tudo isso, eu percebi que ao longo do tempo que faltava alguma coisa, né? O meu trabalho ali era insuficiente, por dizer assim. Então eu queria dar mais, eu precisava oferecer mais do meu tempo, enfim, de mim próprio, pela igreja, né? Então foi esse a motivação, assim, Entendi. principal para dar esse passo e deixar os estudos que eu fazia na época, deixar o emprego que eu tinha para ingressar no seminário. A vida de seminário tem as suas dificuldades, os seus desafios, né? Como toda a existência humana, mas é muito, muito interessante notar nessas dificuldades, né? Imagina, eu vim de uma ponta da diocese para o centro, né? E onde nós temos maneiras diferentes, né? Apesar de sermos da mesma diocese, mas maneiras diferentes de pensar, de celebrar, de ser igreja. E isso é muito bonito porque, apesar de estar em lugares diferentes, de ter hábitos próprios ali, né, de cada comunidade local, mas essa comunhão, né, essa fé que nos une e que nos faz amar a igreja particular, né, por assim dizer, amar a nossa diocese. Mas esses desafios, essas dificuldades que a gente encontra também durante a formação, né, durante o nosso período de seminário, que é um período de muitas bênçãos, de muitas graças, a gente sempre encontra, seja na vida em comum, na vida fraterna, no seminário, mas também nas paróquias onde nós fazemos o estágio pastoral durante o período de formação, que são várias, na amizade com os sacerdotes da nossa diocese, com quem nós trabalhamos, enfim, e no testemunho do povo de Deus nós encontramos esse sustento, encontramos, assim, um impulso, né, para buscar corresponder cada vez mais a esse chamado que Deus faz e que nós somos, assim, convidados a responder positivamente todos os dias, né? Entendi. Perfeito. Em questão, você comentou, né, que passa pelas paróquias. Você passou por quantas paróquias nesse período? Do seminário, agora também você foi ordenado diácono, né? Quantas paróquias você passou? Contando a minha paróquia de origem, né, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santana de Parnaíba. Depois, quando eu entrei, eu trabalhei 2 anos na paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila Comercial, em Jundiaí. Depois, trabalhamos 1 ano com as pastorais sociais da diocese, no nosso último ano de filosofia. Depois, trabalhei 2 anos na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Novo Horizonte, também em Jundiaí. Depois, por 1 ano, eu trabalhei como cerimoniário do bispo, que todos os anos um seminarista é designado para essa função. E no último ano de teologia, eu trabalhei na paróquia São José, no Almerinda Chaves, também em Jundiaí, e
no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no SECAP, em Jundiaí. Terminada a teologia, então, nós partimos para Roraima, onde ficamos 5 meses, né, em missão naquela igreja irmã, na Diocese de Roraima, onde eu, particularmente, trabalhei na paróquia São João Batista e São Luís, nas cidades de São João da Baliza e São Luís do Anauá, no sul do estado de Roraima. E agora, atualmente, né, depois de ter regressado de Roraima e depois da ordenação diaconal, na paróquia São Sebastião, em Itupeva. Que bacana. E como é que foi essa experiência lá em Roraima? Porque imagino que foi um tanto quanto diferente do que talvez vocês estavam acostumados aqui na Diocese de Jundiaí, um outro estado também, talvez uma outra realidade, um pouco diferente da que a gente está acostumado aqui. Como é que foi essa experiência lá? A experiência em Roraima, eu diria que é marcada por uma alegria muito contagiante do povo de Deus que mora, né, naquelas cidades. Um povo de Deus, um povo que nos recebe com muita alegria, muito acolhedor. Em pouquíssimo tempo que nós estávamos lá, nós já nos sentíamos absolutamente em casa, tanto nas igrejas, nas comunidades, né, nas capelas, como nas famílias mesmo, que sempre nos receberam com muita alegria, né? Então, eu diria que esse período de missão na igreja de Roraima, apesar do muito calor que faz em Roraima, e o povo de lá sabe disso, é marcada também por muita alegria, porque o povo de Deus nos transmite essa alegria, né? Então, também de maneira especial, uma saudação para o povo de Deus da paróquia São João Batista e São Luís da Diocese de Roraima, os nossos grandes amigos e irmãos de Roraima. Que legal. E uma coisa que é interessante, né, da nossa igreja é que justamente, independente do lugar que a gente estiver, é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, vai ser a mesma liturgia, digamos assim, né? A liturgia vai ser a mesma, então a gente tem justamente esse acolhimento da igreja e das pessoas que estão lá no nosso redor, né? Sempre quando viaja, você passa para um outro lugar, para uma paróquia, você vê que tem esse acolhimento da Igreja Católica, né? A gente tem esse braço de mãe que a igreja tem pra gente, né? Não, eu acho que até complementando isso aí que você estava comentando, com a minha própria experiência mesmo, eu vivi durante um período, 1 ano e meio fora também do país, e eu acho que no princípio, quando você está naquele tempo de adaptação, o lugar que eu mais me sentia confortável, que me sentia realmente abraçado, vamos dizer assim, e até, de uma certa forma, me trazia um pouco da minha realidade aqui da minha cidade, né, do Brasil, com minha família, era quando eu ia à igreja. Então, isso que você comentou, realmente, trazendo um pouco da minha experiência, faz muito sentido e eu posso dizer também que vivi na pele, vamos dizer assim. Ah, que legal. E aquele negócio, né? Mesmo você fora, né? Pode até ser em outro idioma, né? Você entende o que está acontecendo ali. Exatamente. Você sabe o que está acontecendo, né? Sim. E agora, voltando aqui para o diácono, então você foi recentemente ordenado como diácono e logo será como presbítero. E você vai continuar aqui por Itupeva? Vai ser para uma outra paróquia? Já tem alguma noção ou ainda é uma incógnita, digamos assim? Tanto a nossa ordenação quanto o lugar onde nós vamos exercer o ministério depois de ordenados está à disposição da igreja, né, na pessoa do bispo. Então, é o bispo quem, auxiliado pelo conselho de presbíteros que há em cada diocese, é quem dispõe, né, quem determina onde e quando nós vamos exercer o ministério, justamente pelo fato, isso que nós falamos, né, vocês comentaram sobre essa familiaridade da igreja, na diocese nós percebemos muito bem isso. Apesar de estarmos aqui ou lá, ou de sermos de determinado lugar, nós estamos sempre em família, né? Estamos sempre entre irmãos. Isso que eu salientei, né, dessa alegria de ser recebido na Diocese de Roraima, também é evidente que nós experimentamos isso na nossa Diocese de Jundiaí, né? Em todas as paróquias pelas quais eu já trabalhei, nas paróquias onde eu passei enquanto exercia a função, o ofício de cerimoniário,
e também agora em Itupeva, nós percebemos isso, né? Onde se encontra uma comunidade cristã, uma comunidade da Igreja Católica, nós sempre nos sentimos em casa. E a mesma coisa como ministros ordenados, né? A igreja, na pessoa do bispo, dispõe de acordo com as necessidades, e sempre nesse lugar onde a igreja nos dispõe, nós podemos encontrar assim essa família, né? Que a fé em Jesus nos oferece, nos disponibiliza, por assim dizer. Então, nós estamos à disposição da igreja, né, na pessoa do bispo, onde ele onde ele considerar que a igreja necessita do nosso trabalho, é lá que nós vamos fazê-lo, né, da melhor maneira possível, sempre contando com a graça de Deus e com a ajuda da comunidade local. Que bacana, perfeito. Bom, acho que a gente conheceu um pouquinho sobre a história do diácono Jean, mas acho que está na hora da gente entrar numa pessoinha especial, digamos assim, que teve um carinho gigantesco, se podemos dizer assim, de Deus, que é Nossa Senhora. Mas quem é Nossa Senhora, né? A gente tem esse título, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, inúmeras denominações de Nossa Senhora. Mas quem é Nossa Senhora, né? Quem que é Nossa Senhora, diácono? Tem uma música do Roberto Carlos, cujo título é Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. É muito bonito perceber isso, né? Que em cada lugar, em cada expressão do povo, em cada particularidade, Nossa Senhora sempre se manifesta de uma maneira a ser mesmo reconhecida como próxima daquele povo, né? Então, Nossa Senhora é a Virgem Maria, é a Mãe de Deus, aquela de quem os evangelhos falam, de maneira especial o evangelista São Lucas, no seu evangelho, ele é quem mais lança uma luz sobre a figura da Virgem Maria, trazendo ali o relato da Anunciação, né, quando o anjo Gabriel, enviado por Deus, anuncia à Virgem Maria sobre o nascimento do Salvador, recebendo assim também o seu consentimento. Também São Lucas fala sobre o nascimento de Jesus, a viagem até Belém, enfim, a perda de Jesus no templo. É ele quem nos apresenta esses eventos relacionados à infância de Jesus e, consequentemente, da mãe de Jesus, mais necessariamente da mãe, mas da família de Jesus, né? Da mãe e do pai de Jesus, no caso São José, o pai nutrício, né? Aquele que foi designado por Deus para cuidar da vida humana, da vida de Nosso Senhor, da humanidade santíssima de Nosso Senhor, né? Então, apesar de nós darmos a ela diversos títulos, de acordo com as suas aparições ou com a sensibilidade, né, e a devoção de cada lugar, de cada povo, mas, como já disse o Roberto Carlos, né, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Ótimo. Então, Nossa Senhora é Maria. A gente tem esse termo que Nossa Senhora, porque ela, foi nos dada como mãe, correto? O Evangelho de João diz isso bem claramente, né? De que Jesus, próximo da consumação na cruz, ele entrega Maria como mãe. E João a acolhe como mãe. Então, justamente por isso que temos esse título, então, né? Assim como a música do Roberto Carlos diz, né? Nossa mãezinha, ela é uma só, né? Maria. E quando a gente entra, né, no assunto sobre Maria, gera muitas questões dentro da igreja, né? Até para quem está fora da igreja também, de acreditar, né? Mas Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, gera uma certa confusão para quem não tem um certo entendimento, digamos assim. Corrija-me se eu estiver errado, mas acho que gera essa falta de informação, né? De as pessoas não estarem cientes do que é Maria. Então, acho que quem pode dizer um pouquinho melhor sobre isso, né? De por que Maria, ela é mãe de Deus, as explicações, acho que a gente está com a pessoa
que pode nos estar informando melhor, justamente é o diácono aqui, que vai contar um pouquinho, né? Muito bem. A igreja possui verdades de fé que são baseadas na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a autorrevelação de Deus que vai escrevendo a sua história no início com o povo de Israel, enfim, até chegar à plenitude dos tempos, onde essa revelação se dá na pessoa de Jesus. A plenitude dessa revelação se dá na pessoa de Jesus. E a igreja possui, portanto, verdades de fé, que nós chamamos dogmas, né? Que tratam sobre as questões centrais desta fé que nos foi revelada por Deus. Sobre Nossa Senhora, como ela, depois de Jesus, é uma das figuras centrais do cristianismo, a igreja professa 4 verdades de fé. Então, existem 4 dogmas marianos. 4 verdades de fé que a igreja sustenta, né, como parte do depósito da fé sobre a pessoa da Virgem Maria. Porém, é muito bom lembrar que todas estas verdades de fé que a igreja sustenta sobre Nossa Senhora não possuem um fim nela mesma, mas estão sempre relacionadas à pessoa de Jesus. Então, os 4 dogmas marianos são: o primeiro é da maternidade divina da Virgem Maria, de que nós cremos pela nossa fé católica que a Virgem Maria é mãe de Deus. O segundo é o da virgindade perpétua de Maria. O terceiro, da sua imaculada conceição. E o quarto, da assunção da Virgem Maria aos céus. O dogma da maternidade divina, com o qual nós podemos afirmar que a Virgem Maria é mãe de Deus, então remete necessariamente à pessoa do Filho. Ela é mãe de Deus porque é mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Portanto, a Virgem Maria é mãe de Deus. Houve na história da igreja uma série de discussões, né, de aprofundamentos teológicos, enfim, até chegar a essa conclusão, porque havia uma corrente que professava a fé apenas na humanidade de Jesus, e, aliás, separando a humanidade e a divindade de Jesus. Então, afirmava ser Nossa Senhora mãe de Jesus, não mãe de Deus. Enfim, até que no Concílio de Éfeso, em 431, então foi proclamado a Virgem Maria como mãe de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é um homem, mas um homem em que se encontram plenamente 2 naturezas. A natureza humana, plenamente homem, e a natureza divina, plenamente divino. Então, assim nós consideramos a Virgem Maria mãe de Deus. Depois, a fé católica professa o dogma na virgindade perpétua de Maria, também de acordo com as Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus. Nós professamos a fé de que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Até Santo Antônio de Santana Galvão, né, o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, tinha uma devoção muito especial pela virgindade de Nossa Senhora, e as famosas pílulas de Frei Galvão trazem uma oração que ele escreveu relacionada a este mistério, né? Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta, inviolada, né? Então, a nossa fé professa esta verdade de que Maria foi virgem antes, durante e depois do seu parto, ou seja, ela continua sendo virgem. Depois, o dogma da Imaculada Conceição se refere ao momento da concepção de Maria no ventre de Santa Ana, Senhora Santana. Porque no momento da sua concepção, Deus preservou a Virgem Maria do contágio do pecado original. Todos os dogmas marianos, como eu disse, não são um fim, não possuem por finalidade a Virgem mesmo, Nossa Senhora,
mas estão sempre relacionados à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho. E no dogma da Imaculada Conceição, eu diria que ao lado da maternidade divina, o dogma da Imaculada Conceição é aquele que mais expressa essa correlação entre a Virgem Maria e o seu Filho Jesus. Porque ela foi preservada no instante da sua concepção por Deus do pecado original, unicamente em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Igreja nos ensina, no Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, que a Virgem foi a primeira a ser salva pelo Salvador. Então, os méritos da salvação que nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz foram aplicados na pessoa da Virgem Maria antes mesmo do seu nascimento, no momento da sua concepção. Isso é obra do Espírito Santo, evidentemente, né, que trouxe para o momento da concepção da Virgem Maria os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, de modo que ela foi, assim, a primeira a ser salva, né, pelo Senhor, a primeira a receber os frutos dessa salvação, sendo ali, então, imune do pecado original. Esse dogma é mais... Os dois primeiros fazem parte do primeiro milênio e os dois últimos do segundo, né? O dogma da Imaculada Conceição data de a sua proclamação de 8 de dezembro de 1854, pelo Beato Papa Pio IX. E, por fim, o dogma da Assunção da Virgem Maria aos céus é a profissão de fé da Igreja de que a Virgem Maria, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, está viva, ressuscitada e foi, por obra da Santíssima Trindade, levada em corpo e alma aos céus. Também por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que a sua mãe participasse plenamente da glória da ressurreição do Filho, como que fosse para nós, sendo para nós um penhor, né? Uma garantia dessa fé na ressurreição do Senhor. O dogma da Assunção de Nossa Senhora foi o último a ser proclamado, que foi em 1º de novembro de 1950, pelo venerável Papa Pio XII. Bom, então aproveitando então que você estava comentando um pouquinho dos dogmas, né, os 4 dogmas de Maria, tem um especial deles que é muito ligado ao tema, né, da estreia desse podcast aqui, né, que a estreia trata justamente de Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, qual que é a correlação aí de um desses dogmas, ou então o que a gente pode ligar com Nossa Senhora da Conceição Aparecida? Muito bem. Nós sabemos que os portugueses, né, foram os que trouxeram a fé católica ao Brasil, quando eles aqui chegaram em abril de 1500, e particularmente em Portugal havia uma devoção muito forte à Imaculada Conceição. Tanto que em um determinado momento da história de Portugal, Nossa Senhora da Conceição foi declarada Rainha de Portugal, e depois do momento em que ela foi declarada e coroada como Rainha de Portugal, os monarcas portugueses nunca mais usaram a coroa sobre as suas próprias cabeças, porque ela pertencia, né, a coroa portuguesa pertencia à Nossa Senhora da Conceição. Então, nos momentos, nos atos solenes ali da coroa portuguesa, o rei estava sentado, o rei estava no seu trono e a coroa estava num aparador, né, numa almofada, assim, ao lado dele, e não na cabeça do rei, porque ela pertencia à Nossa Senhora da Conceição. Então, foram os portugueses os responsáveis por, assim como trouxeram a fé católica ao Brasil, também trazer a devoção mariana ao Brasil, e de maneira especial a devoção ao mistério da Imaculada Conceição, né? Nós vemos que as primeiras igrejas construídas aqui foram dedicadas a Nossa Senhora, não necessariamente a Nossa Senhora da Conceição, a diversos títulos, mas foram dedicadas a Nossa Senhora. Então, esta devoção mariana que está profundamente enraizada no nosso coração brasileiro, na nossa alma católica brasileira,
tem, então, as suas raízes no descobrimento do Brasil, né? Nessa empreitada que os portugueses fizeram para trazer a fé católica até nós, Sim. até esta terra de Santa Cruz. Até porque também, se a gente for ver no contexto histórico, né? Se ela era já coroada, considerada rainha de Portugal, o Brasil naquela época também, era, como colônia de Portugal, era... Principalmente se passa na história do Brasil colonial, né? Exatamente. Se passa Então, no tempo de período da colonização brasileira. de uma certa forma, essa coroação também se estende às colônias portuguesas e o Brasil faz parte da colonização portuguesa. Então... Exatamente. Então, podemos dizer que desde o princípio do Brasil, né, desde o seu marco fundador, Nossa Senhora também é rainha e padroeira do Brasil, né? Estava presente porque aqui já. eu era de Portugal. Tanto a devoção mariana está tão enraizada na alma portuguesa que, além dos sacerdotes que vieram, né, na esquadra de Cabral, ele próprio trazia consigo uma imagem de Nossa Senhora cujo título é de Nossa Senhora da Esperança, né, uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus ao colo. Então, a devoção mariana está esteve sempre presente na nossa terra de Santa Cruz, né? E sobre Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mais necessariamente, no período do Brasil colônia, então, como eu disse que havia muito forte na alma portuguesa essa devoção à Imaculada Conceição, também ela começou a se espalhar no Brasil. E os fabricantes de imagens da época tinham por predileto o título da Conceição de Nossa Senhora. Então, a maioria das imagens produzidas no período do Brasil colonial são justamente imagens de Nossa Senhora da Conceição, como é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é uma representação da Imaculada Conceição. Então, Nossa Senhora uma imagem de Nossa Senhora aos moldes barrocos, né? Mas com as mãos postas. Ela é representada sempre grávida, como a mulher do Apocalipse, com a lua debaixo dos pés. Essa sempre foi a representação clássica, né, de Nossa Senhora da Conceição. E a imagem de Aparecida, que foi encontrada pelos 3 pescadores, né, em outubro de 1717, não é senão uma representação, né, uma cópia dessas imagens assim da Imaculada Conceição. Também vale dizer que nós conhecemos a origem da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi produzida, né, vamos dizer assim, pelo Frei Agostinho de Jesus, que era um monge beneditino, nascido no Rio de Janeiro em 1600, e que a maior parte da sua vida morou em Santana de Parnaíba. Aqui pertence à nossa diocese, à minha cidade, e foi ele quem moldou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que depois foi encontrada, né? Foi designada Nossa Senhora Aparecida. Em Santana de Parnaíba, à época, existia um dos mosteiros beneditinos de São Paulo, ligados ao Mosteiro de São Paulo, e ali o Frei Agostinho de Jesus passou a maior parte da sua vida e foi ali onde ele realizou a maior parte das suas obras. Ele foi um dos maiores produtores de imagens desse período, né? Tem uma escola própria, né? Por assim dizer, com as imagens dele têm características próprias, tanto que há outras imagens dele, de Nossa Senhora da Conceição, que são praticamente idênticas à de Nossa Senhora Aparecida, à exceção da pintura, da coloração das imagens, porque as imagens dele eram pintadas, né, eram coloridas. E a de Nossa Senhora Aparecida, então, é uma imagem escura por causa do tempo em que ela ficou no rio, né, no fundo do rio. A época tinha esse costume, né, de lançar no rio as imagens quebradas, e foi o modo como a imagem de Nossa Senhora foi encontrada, né? Sem a cabeça, foi encontrado primeiro o corpo, sem a cabeça, e depois só a cabeça da imagem. Então esse era o modo assim de descartar, né?
de uma maneira devota, piedosa, as imagens que estavam quebradas, mas por serem objetos abençoados, né, por serem sacramentais, não se descartava de qualquer modo. E como é que foi do encontro da imagem, né, das duas partes da imagem, né, primeiro o corpo e depois a cabeça, até ela se transformar nesse símbolo hoje, vamos dizer assim, tão importante da fé brasileira? Os pescadores tinham a missão de arrumar provisões, né, para um banquete do Conde de Assumar, que estava ali visitando a região do Vale do Paraíba, e apesar de longo trabalho, né, não tinham obtido fruto na sua pesca, e já nos finalmente, né, por assim dizer, lançaram as redes e colheram o corpo da imagem, primeiro o corpo sem a cabeça. E ali, né, admirados com essa situação, lançaram as redes novamente, e nas redes veio então a cabeça da imagem, que encaixava ali, né, perfeitamente. E nisso eles reconheceram um sinal da benevolência de Deus, né, como nós os encontramos no Evangelho, né, quando Jesus ordena a Pedro a realizar o modo como realizar a pesca, e então acontece a pesca milagrosa. Depois que eles encontraram então o corpo e a cabeça da imagem, né, reconheceram isso como sendo um sinal da benevolência divina, e lançaram novamente as redes e colheram assim, né, uma grande quantidade de peixe suficiente para o trabalho que eles tinham que realizar, né, para prover essa recepção do conde ali no Vale do Paraíba. E um deles, então, ficou com a imagem em sua casa, fez um pequeno oratório, e ali, todos os sábados, aquela pequena comunidade, né, as pessoas que moravam ali em volta, se reuniam para rezar o terço. Sabemos que à época não havia, né, uma quantidade de sacerdotes como havia hoje, para que as comunidades tivessem a celebração da Eucaristia, enfim. Então, essa também é uma característica muito peculiar do Brasil colônia, né, em que a fé católica foi guardada, foi mantida pela religiosidade popular, pelas devoções, algo que ainda hoje é muito presente na alma católica brasileira e que deve ser levado em consideração, né, porque a devoção popular é constituinte da nossa fé com esse toque brasileiro, por assim dizer, né? Ela não está em contraposição com a doutrina, com o ensinamento da igreja, mas não pode ser deixada de lado ou descaracterizada, enfim, é uma parte, um elemento constitutivo da nossa fé, com os toques, assim, com os traços bem brasileiros. Então, essa comunidade se reunia para rezar o terço todos os sábados, e os milagres começaram a acontecer, né, em torno desta devoção, da presença da imagem de Nossa Senhora, de modo que eles construíram uma capela realmente, né, maior, e as pessoas começaram a fluir a essa capela para rezar, para pedir graças, que continuaram a acontecer, de modo que a devoção foi aumentando, foi florescendo, até quando, no século XIX, Nossa Senhora, então, tem uma igreja já grande, construída naquela região, e o então bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato, concede àquela igreja o título de santuário episcopal, né, santuário diocesano, seria hoje, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Até que a devoção a Nossa Senhora cresceu, né, passou a crescer muito, de modo que os bispos do Brasil pediram ao Papa que a imagem de Nossa Senhora fosse coroada canonicamente, né? Esse é um privilégio que o Papa concede
as devoções marianas em várias partes do mundo, né, de uma coroação pontifícia, que aconteceu em 8 de setembro de 1904, né, por decreto do Papa São Pio X. Depois, o antigo santuário foi elevado à categoria, né, à dignidade de basílica, em 1908, e em 1930, novamente, os bispos do Brasil se dirigiram ao Papa pedindo, como já a devoção à Nossa Senhora estava profundamente arraigada, né, no coração do povo brasileiro, pediram então que Nossa Senhora Aparecida fosse declarada, né, constituída rainha e padroeira do Brasil, porque até então o padroeiro do Brasil era São Pedro de Alcântara, que foi assim colocado desde o tempo do Brasil Império, a pedido de Dom Pedro II. Então, em 1930, o Papa Pio XI concede, né, esta graça ao Brasil, declarando Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil, que foi ratificado, né, foi celebrado de uma maneira solene na então capital brasileira, no Rio de Janeiro, em maio de 1931, quando no dia 31 de maio foi coroada, mais uma vez, solenemente, a imagem original, né, de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. E desde então, desde o início, né, da devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela sempre se manifesta como uma marca, né, como um elemento constitutivo da nossa fé brasileira. A aparição, por assim dizer, né, de Nossa Senhora no Brasil não se deu como em Guadalupe, como em Fátima, como em outros lugares onde Nossa Senhora aparece a uma determinada pessoa ou a um grupo de pessoas, mas num sinal, né, de uma imagem, um sinal material, frágil, pequeno, justamente para demonstrar isso, né, a proximidade de Deus, pelo carinho de Maria Santíssima, aos pequenos, àqueles que necessitam de um consolo, de um conforto. Esse era o período em que o Brasil passava ali pelas dores, né, do período da escravatura, então tem esta característica também, né, a imagem de Nossa Senhora que aparece numa cor escura, né, lembrando assim aqueles que mais sofriam, que necessitavam, né, de uma mãe, necessitavam de um consolo, de alguém que olhasse por eles. E assim, né, a providência de Deus dispôs que Nossa Senhora estivesse, né, de uma maneira muito particular no coração dos brasileiros. Perfeito. É uma aula. E é interessante falar, né, que a Imaculada Conceição, ela vem como a representação de Apocalipse 12, né, de que a mulher revestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, que com uma coroa de 12 estrelas, né, representando as nações, os apóstolos. E a história da Imaculada Conceição e de Aparecida tem a coroa também, né? Até mesmo de Princesa Isabel, que vem com a coroa também, né? De que a coroa como rainha do Brasil, digamos assim, né? Tem uma história com a realeza de Maria também, lembrando os dogmas, né? Mesmo de um povo que, digamos assim, não tinha um certo conhecimento, né, sobre a doutrina católica, digamos assim, mas que sempre lembra, né, desde dos reis de Portugal até Princesa Isabel também traz a coroação, né, a realeza de Nossa Senhora, né, de Aparecida, o da Imaculada Conceição, podemos dizer assim? Isso. Tanto a coroa como o primeiro manto de Nossa Senhora Aparecida foram doados pela Princesa Isabel, né? A imagem original não possui o manto, somente a representação material, né, da Imaculada Conceição, e que depois passou então a ser ornamentada com esse manto que hoje, né, é bem característico para nós, o manto azul, né, de Nossa Senhora Aparecida, azul escuro, mas que o original era verde, né, como o mesmo verde da bandeira do Brasil Império, que foi então doado pela Princesa Isabel. E a coroa, que também foi doada por ela, a coroa que hoje
né, orna a fronte da imagem no Santuário Nacional, é uma réplica da coroa com a qual a princesa Isabel seria coroada rainha do Brasil, né? Porque ela era seria a rainha do Brasil, era a primeira na linha sucessória. Então, ela mandou fazer uma coroa como a sua, né, para ofertar a Nossa Senhora. E ao ofertar essa coroa a Nossa Senhora, ainda na época do Brasil Império, ela dirigiu-se à Virgem Maria dizendo, né, ainda que eu não seja a rainha desse país, seja, pois, a senhora, né, perpetuamente a rainha do Brasil. E assim nós a temos até hoje, né, como rainha do Brasil. E por muitos anos, digamos assim, né? E também eu tava vendo, acho que você pode confirmar isso, de que essa coroa que tem no santuário, ela tem um acessório embaixo dela de que tem um pouquinho das terras de cada estado do Brasil. Isso é verídico mesmo? Tem isso? Essa é uma outra coroa Ah, é uma que outra. foi isto. A imagem original tem 3 coroas oficiais. Esta, uma da Princesa Isabel, que é a que está permanentemente na imagem. Essa é a que fica no nicho na Basílica. Isto. Depois, em 2004, no primeiro centenário da coroação pontifícia, foi realizado um concurso, né, no Brasil inteiro para confeccionar assim, uma coroa do centenário. E então foi escolhido tudo e fizeram, né, tem esse concurso. E escolheram então uma segunda coroa que foi usada por ocasião dessa festividade do centenário da coroação. Seria a segunda coroa oficial assim de Nossa Senhora, que aqui no nosso santuário diocesano da Vila Rami, a imagem de Nossa Senhora lá no altar tem uma réplica dessa coroa do centenário da coroação. E a terceira coroa oficial é essa que foi confeccionada para o jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora, que foi em 2017. E aí essa terceira coroa tem ali uma quantidade da terra de todos os estados do Brasil, né, simbolizando assim a união, né, de todo o Brasil na imagem de Nossa Senhora, como que colocando, né, à disposição de Nossa Senhora todo o nosso país do qual ela é a padroeira. Todo o nosso território, né? Eu estive lá no ano de 2017, no Jubileu, e, se não me falha a memória, acho que eles tinham colocado um pilar próximo da entrada da Basílica com os estados e com um pouquinho de terra, acho que de cada lugar, eu não sabia, mas então era por causa disso, né? Por causa do Jubileu dos 300 anos, era por causa dessa terceira coroa, então, digamos assim? Isso mesmo. Olha, eu não sabia que tinham 3 coroas oficiais. Sim, também. Informação nova aqui. Muito interessante. E sobre o nicho, né? O nicho de Nossa Senhora Aparecida da Basílica, ele é justamente a representação, né? De Apocalipse 12, né? Do sol. Representa isso, né? Dessa passagem do Apocalipse, correto? Isto. No dia de Nossa Senhora Aparecida, as leituras, né? A segunda leitura é esse trecho do livro do Apocalipse, capítulo 12, em que São João vê a representação dessa mulher, né, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, tendo na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E esta figura, então, né, essa imagem foi assim como que materializada, né, no nicho de Nossa Senhora, lá em Aparecida, né, de maneira assim bastante artística, né, nas figuras do sol, nas cores, né, do dourado, assim, que reveste, que está ali em volta da imagem de Nossa Senhora. Essa figura da mulher descrita por São João no Apocalipse 12 possui 2 interpretações. A primeira, mais teológica, por assim dizer, é uma representação, uma figura da igreja, né? A igreja é representada como essa mulher, revestida do sol, ou seja, revestida da imortalidade que nós recebemos de Deus através do batismo, a partir de quando nós somos introduzidos na vida da graça de Deus, nós somos revestidos dessa imortalidade, né? Da imortalidade
que é própria do próprio Deus. Nós participamos desta imortalidade do próprio Deus. Por isso a igreja é revestida do sol, né? Sinal da vitória, da vida sobre a morte. A lua sob os pés, a lua é um sinal daquilo que é transitório, que é passageiro, né? Porque a lua tem as suas fases e vai se modificando, né, com o tempo. Então a lua é sinal daquilo que é transitório. A igreja, representada nessa mulher que vence a morte com a vida, então é um sinal da igreja, da fé, que nos faz vencer aquilo que é transitório e buscar as coisas do alto, né? E a segunda interpretação, mais devota, mais piedosa, mais popular, por assim dizer, é remetida então à Nossa Senhora, né? Ela é representada como esta mulher, vestida do sol, com a lua sob os pés, coroada de 12 estrelas, símbolo das 12 tribos de Israel, né? Do antigo povo de Deus, e agora símbolo da igreja, né? Dos 12 apóstolos, do novo povo de Deus. Essa relação bíblica entre Nossa Senhora e a igreja também é descrita pelo Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, a que nós já nos referimos, porque o concílio apresenta justamente a pessoa, a figura da Virgem Maria como a imagem perfeita da igreja. Então, em Maria Santíssima estão perfeitamente todos os atributos que Nosso Senhor quis na sua igreja. Então é ela o modelo, é ela a imagem, é ela assim, o espelho, né, de que nós precisamos olhar e buscar captar assim, essas virtudes que nós, enquanto igreja, enquanto esposa de Cristo, somos chamados a exercer, a praticar, né, a colocar nas nossas vidas em busca desta configuração com Cristo. Exatamente, e é importante porque acho que tanto Maria quanto a própria figura da igreja também nos apontam para Cristo. Então, exatamente. Só reforçando, né, ainda mais isso que você acabou de dizer, eu acho que como complemento. A gente pode colocar, digamos assim, né, que Maria foi o primeiro cristão que existiu no mundo, foi Maria. Né? Foi quem disse o sim, né? Que Maria diz, né? Faça-se em mim segundo a tua vontade, né? De que a gente tem que fazer a vontade que Deus traz para nós. E depois, nas bodas de Caná, ela vem e diz tem a intervenção, né, de Maria, e que ela fala, né, fazei tudo o que ele vos disser, né? De que traz justamente esse ensinamento que Maria nos traz, né? De fazer o que Deus tem para nós, o que Jesus traz para a gente, né? Acho que ela mostra ali, né, nessa passagem, essa intercessão, digamos assim, né, de que Maria pede a Jesus e Jesus vem e fala, olha, não é minha hora, mas ele faz a vontade da mãe dele, né? Eu acho que até relacionando com aquilo que a gente comentou no começo, né, dessa figura da igreja como essa figura acolhedora, a gente também pode fazer tem essa similaridade, porque a igreja é como uma mãe que acolhe também, né? Assim como Maria, então... Essa figura de mãe, exatamente, né? Foi nos dada como mãe, né? Maria foi nos dada como mãe, né? Isso que você falou sobre Nossa Senhora ser a primeira cristã, né? No começo falei do Roberto Carlos, da música do Roberto Carlos, mas tem também uma canção do Padre Zezinho que aborda justamente esse aspecto, né? Nossa Senhora como primeira cristã. E aí ele diz, Maria do amor, soubestes seguir o teu Filho e Senhor. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, para a Virgem Maria, apesar dela ter sobre ele uma autoridade de mãe, mas ela o segue como discípula, né? Ela reconhece no seu filho aquele que deve ser seguido. Por isso ela é a primeira cristã, por isso ela é a primeira que, se colocando no caminho do seguimento do seu filho Jesus, não pode fazer outra coisa conosco senão nos colocar também no caminho do seguimento de Jesus. Como ela foi a primeira discípula do seu filho, quando nós nos dirigimos, nos confiamos a ela, o que ela faz é nos fazer também discípulos do seu filho. Porque
há um temor, por assim dizer, né, de que talvez nós coloquemos Nossa Senhora, a exaltemos demais, coloquemos Nossa Senhora num lugar que ela não pertence ou que ela não gostaria de estar, mas a honra que nós prestamos a Nossa Senhora sempre possui a finalidade de honrar Jesus. Quando nós honramos a Virgem Maria, nós honramos o seu filho Jesus, né? O bendito fruto do ventre de Maria, que é Jesus. Então, ela nunca nos retém para si, ela sempre, quando nós nos dirigimos a ela, quando nós nos confiamos a ela sempre nos remete ao seu filho Jesus, porque ela sabe, ela foi a primeira a ser salva por ele, né? Ela foi a primeira a colher os frutos da salvação e, como boa mãe que quer o melhor para os seus filhos, ela sabe que o melhor para nós é, sem dúvidas, o seu filho Jesus. Então, até na novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que os missionários redentoristas espalharam pelo mundo, no início da novena nós rezamos assim, né? Na Virgem Maria tudo se refere a Cristo e depende dele. Tudo na Virgem Maria se refere a Nosso Senhor Jesus Cristo e depende e aponta para ele. Porque São Maximiliano Maria Kolbe, né, que foi o cavaleiro da Imaculada no século XX, dizia que ninguém precisa temer amar Nossa Senhora e desagradar Jesus, porque nenhum de nós vai ser capaz de amá-la como ele próprio, né, como Jesus a amou. Que lindo. E se a gente colocar também, né, a Igreja Católica, ela tem, digamos assim, os níveis, podemos dizer, né, dessa admiração. Acho que cabe essa palavra, porque cada um desses níveis tem uma certa denominação, né? De que tem, por exemplo, Doli, acho que você consegue explicar melhor pra gente quais seriam esses níveis, digamos assim, né? Porque Maria, ela tem um culto muito grande, né? Pelo planeta inteiro, né? Perante a igreja, mas acho que eu vi uma reflexão de que muito bonita, de que assim, se olharmos de cima, Maria está muito, muito abaixo da Trindade. Mas se olharmos daqui de baixo para cima, Maria está infinitamente acima de nós. Né? Então, a gente tem esse culto a Maria, né? Mas tem, digamos assim, os níveis, né? Assim como os santos, né? Essa prestação, digamos assim. Correto? Existem na igreja, de maneira geral, 2 cultos, né? O culto de veneração e o culto de adoração. O culto de veneração é aquele que nós prestamos aos anjos e aos santos de maneira geral. O culto de adoração é aquele que nós prestamos somente a Deus, a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O culto de adoração, vamos dizer assim, é fechado, né? É só a Deus e ponto, acabou. No culto de veneração existem estes níveis, né, de que você falou. Então, a teologia classifica assim em 3 níveis. O primeiro, o mais geral, seria o culto de dulia, que é uma veneração, assim, uma admiração mais comum, por assim dizer, né? mais básica, que é o culto de veneração que nós devemos aos anjos e aos santos. Depois, há 2 níveis que são específicos. O culto de protodulia, que é o culto de veneração exclusivo a São José, que possui ali um grau acima dos demais santos, e acima de São José, o culto de hiperdulia, que é o que nós prestamos à Nossa Senhora, que está ainda, né, está acima de São José e, consequentemente, acima de todos os demais santos. Justamente por ser a mãe de Deus, e justamente por, entre nós e Deus, ela ser a mais alta das criaturas, né? Por assim dizer, a que está mais próxima de Deus dentre as criaturas. Enquanto que o culto de adoração, né, chamado de culto de latria, é devido aí somente a Deus. Então, meio que tentando exemplificar, né? Nossa Senhora está abaixo de Deus e ela ocupa o primeiro lugar
entre nós e Deus, né? Como se pudéssemos usar assim a imagem de uma escada, né? De degraus, de níveis. Então, entre nós e Deus, ela ocupa o lugar mais alto, né? E depois dela, somente Deus, a Santíssima Trindade, que aí está infinitamente acima dela, porque ela é uma criatura e é serva da Santíssima Trindade. Pegando essa imagem, né, da escada, é interessante que Maria ela tem um jeitinho de puxar a gente, né? Ela puxa ali a gente por meio do terço, né? De que essa devoção, né, do terço é um jeito da gente estar ali, né? As continhas que a gente reza no terço é um degrauzinho a mais para a escada do céu, podemos colocar assim, né? De que essa devoção que Maria nos traz, né? Essa presença que ela traz de mãe, ela nos aproxima de Deus. Ela nos leva por meio da oração, tá ali, né? A gente sobe uma continha de cada vez ali, né? Por meio da Ave Maria, a gente vai dando uns passinhos nessa escada para o céu, né? Nós podemos usar essa imagem, né, de degraus, assim, que nós vamos subindo pela oração, justamente por isso, porque pela oração nós vamos nos aproximando de Deus, né? E esse é o objetivo de Nossa Senhora, que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Quando Nossa Senhora, aparecendo a São Domingos de Gusmão, em 1214, ofereceu, né, vamos dizer assim, esta arma, né, este modo de rezar do rosário, ela pretendeu se utilizar disso para que nós nos aproximássemos de Deus. Porque, como diz São João Paulo II, né, na Carta Apostólica Rosário da Virgem Maria, de 2002, o rosário é uma maneira de, na escola de Maria, nos aproximar do seu Filho Jesus, contemplando os mistérios da vida de Cristo, né? Contemplando aquilo que Nosso Senhor fez, viveu, ensinou para a nossa salvação, a fim de que nós nos aproximemos dele. E Nossa Senhora, que foi a primeira cristã, né, a discípula mais perfeita do seu filho, é quem nos ensina, nos ajuda a nos aproximar cada vez mais do seu Filho Jesus, já que esse é o objetivo da nossa vida, né? Estar cada vez mais próximos de Jesus. Trazendo, né, as aparições de Maria ao redor do mundo, aqui no Brasil, como a representação da Imaculada Conceição, ela nos traz esse acolhimento de mãe, e com o tempo construíram a igreja, né, a basílica, e hoje a gente tem o Santuário Nacional de Aparecida, né, que se eu não me engano, é o lugar mais visitado no Brasil, e ele é o maior santuário também da América, né, é o segundo maior do mundo, né, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. É a segunda maior igreja do mundo e o santuário mariano, o maior santuário mariano do mundo, né? A construção atual começou na década de 50, né, 1950, porque a anterior, né, que hoje nós conhecemos como a Basílica Velha, né, a Basílica Histórica de Aparecida, naquela época já não era suficiente para acolher, né, a grande quantidade dos fiéis que ia até lá, até a cidade de Aparecida. Não comportava, né? Porque já não comportava mais os fiéis que se dirigiam a Aparecida, né? Então, ali no começo, né, na primeira metade dos anos 1900, né, começou a ser gerada aí essa ideia, esse projeto de construção de uma nova basílica, né, de uma grande igreja que fosse capaz de acolher, né, da melhor maneira possível os peregrinos, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, até que, depois do projeto feito por Benedito Calixto, a partir de 1950, começou a ser construída a que hoje nós conhecemos, né, como a Basílica, o Santuário Nacional de Aparecida, onde está exposta, né, e onde é venerada a imagem original de Nossa Senhora. E também colocar, né, que essa construção da Basílica, ela está passando por reformas hoje, né? Acho que foi feita a fachada norte, né, a fachada bíblica, de que o próprio santuário ele é uma
uma figura de evangelização, né? Para quem chega próximo dele já consegue ver as representações de passagens bíblicas por todo, né? Acho que agora estão fazendo, posso estar errado, mas é a fachada sul agora que eles estão passando pela reforma da fachada bíblica, que eles pretendem fazer pelo santuário inteiro, né? De que é a representação da Bíblia em imagens, né? E é gigantesca a quantidade de detalhes que tem na Basílica, tanto por dentro quanto por fora, mas ela está sendo agora passando por esse processo de transformação da fachada bíblica, né? Você tem alguma informação sobre isso? O projeto, né, para que nas 4 fachadas da Basílica hajam representações ali artísticas, né, expressões da história sagrada, né, da história da salvação. Então, de modo que fosse como que uma Bíblia a céu aberto, né? As fachadas da Basílica contassem, de maneira resumida, evidentemente, né, a história da salvação, né, a história que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Mas, como você disse, né, tanto dentro como fora da Basílica, há diversos sinais que nos convergem, né, que nos orientam sempre para o mesmo objetivo, que é Cristo. Se nós percebermos ali em toda a construção e na própria decoração, no projeto artístico da Basílica, né, ela sempre está orientada para o altar central, onde se realiza o quê? A celebração da Eucaristia, a Santa Missa, né, que é o tornar presente no tempo, na história, pela ação do Espírito Santo, o mistério da paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, que é aquilo que dá vida à igreja, né? A Eucaristia é quem faz a igreja, porque é Jesus quem faz a igreja, e é justamente para Jesus na Eucaristia, que Nossa Senhora nos conduz, né? Apesar de ela ter um lugar proeminente, né, dentro do santuário, mas o lugar mais importante do santuário, sem dúvida, é o altar onde se celebra a Eucaristia, porque é justamente para ele que ela nos orienta. Justamente onde todos os fiéis vão e ficam ali, né? Prostrados diante do altar, né? Ficam diante do presbitério e que é o ápice, digamos assim, da Basílica, né? De que as pessoas vão lá justamente, passam pelos locais da Basílica, seja a Capela das Velas, o que fica no subsolo é o... Como que é o nome daquele lá? A Sala dos Milagres. Isso. Que é um lugar muito impactante, acho que eu posso dizer assim, né? De que quem passa lá é uma história, né? Dos milagres que aconteceram, de pessoas que foram devotas, mas de que todos que vão lá passam justamente para ver a Eucaristia, né, para assistir à missa, de que é digamos assim, a consolidação da visita à Aparecida, né? De que você visita a imagem, mas o mais importante ali é a celebração eucarística, né? De participar da missa. Sim. Eu acho que até pegando um pouquinho nesse gancho também, a gente vê que na história, das aparições de Nossa Senhora em vários lugares, sempre tem uma mensagem também, né? Se a gente pega, por exemplo, Fátima, tem uma mensagem que ela é falada, né? Porque ela aparece lá para os 3 pastores, né? Pequenos pastores. Nossa Senhora de Guadalupe também. Mas Nossa Senhora Aparecida, ou Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela acaba não falando nada porque eles encontram a própria imagem. Mas tem uma mensagem aí também. E qual mensagem você diria que traz a aparição dessa imagem? Não só para a época, que você já deu meio que um contexto ali, né, de como é que estava a situação, mas até para os dias de hoje também, porque se a gente olha até a própria Bíblia, que foi escrita há tanto tempo, a gente pode aplicar também na nossa vida hoje, né, no dia a dia. Então, sempre é uma mensagem sempre atual e que a gente pode colocar, né, na nossa realidade. Qual que seria a mensagem, talvez, aí de Nossa Senhora da Conceição Aparecida? Olha, Tiago, eu diria que a mensagem principal de Nossa Senhora Aparecida para nós, para o povo brasileiro, é de que, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das tristezas da vida, né, que muitas vezes nos despedaçam, né, que muitas vezes nos põem assim em pedaços, nos dilaceram,
nós encontramos na fé, na confiança em Deus, um consolo, nós encontramos na fé algo que que junta os nossos pedaços, por assim dizer, né? Que nos recolhe, que com carinho cuida de nós, que apesar dos nossos pecados, está sempre tentando juntar ali as nossas partes, né? Fazer de nós um corpo bem unido, né? Um corpo bem unido enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto nação, né? Para que as divergências, enfim, para que aquilo que por um motivo ou por outro possa vir a ser um sinal ou um indício, um início de divisão, seja posto de lado e dê lugar à comunhão, né? À unidade, à união que a fé em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona. Eu diria que esta é uma das mensagens que nós podemos atribuir a Nossa Senhora Aparecida, né? De que nos despedaços da vida, com a fé, com a oração, com a vida em comunidade, né? Crendo em Jesus e colocando em prática aquilo que Ele fez e nos ensinou, nós podemos ter os nossos pedaços reunidos, assim como foram reunidos, né? O corpo e a cabeça da imagem. Nós podemos também ter os nossos pedaços reunidos para formar um só corpo bem unido, né, no Espírito Santo e, assim, juntos, seguir em frente, né, com a nossa fé vivida de uma maneira mais alegre, mais empolgada, para que aqueles que ainda não partilham, né, desta alegria da fé também possam se encontrar nos caminhos da vida com esta alegria, com esta motivação que dá sentido à nossa existência. Perfeito. Acho que é isso mesmo, acho que nessa fragilidade, né, dessa imagem, ver também a ação de Deus, né, assim como nós também, né, aquilo da nossa miséria encontrar com a misericórdia, acho que tem muito a ver com o que você estava comentando antes, né, muito relacionado, e que talvez pensando numa pessoa que está escutando, né, que está assistindo o podcast aí pela primeira vez, ou ainda não tem tanto conhecimento da doutrina católica, não seja católico, mas sente talvez esse chamado para viver ou para retornar, né, para a igreja, ou então às vezes é católico, mas só que não praticante, né, o que o pessoal comenta muito hoje. Tem alguma ação prática que você sugeriria para essas pessoas, talvez tendo Nossa Senhora aí como farol mesmo, como esse norte, como uma referência para algumas ações práticas que as pessoas podem aplicar no seu dia a dia, para pouco a pouco também subir nesse degrauzinho que a gente estava comentando. Eu vi você comentando sobre o terço, talvez rezar o terço, mas só que tem alguma outra ação que você recomendaria? Eu diria que é muito necessário, porque muitas vezes nós queremos, assim, estamos à busca, né, de grandes eventos. Quando eu digo de grandes eventos, de grandes acontecimentos, né, que um determinado acontecimento foi e transformou a minha vida, enfim. Deus age também dessa maneira, mas Deus age constantemente em nós, nas pequenas ocasiões da vida, nas coisas mais simples, mais cotidianas, e muitas vezes por um fechamento de coração, por estarmos dispersos com tantas coisas, nós não somos capazes de reconhecer essa presença de Deus na simplicidade, no cotidiano da nossa vida, da nossa existência. Então eu diria que para quem, sei lá, por um motivo ou por outro, esfriou na fé, ou sente-se assim desejoso de viver a fé com mais intensidade, ou que deseja, né, abraçar a fé católica, que buscasse, no exemplo de Nossa Senhora,
estar atento aos pequenos sinais da manifestação de Deus na vida. Por exemplo, no evangelho que nós ouvimos ontem, né, na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, o evangelho de São João, capítulo 2, de 1 a 11, né, sobre as bodas de Caná. Nossa Senhora, ali numa situação extremamente corriqueira, que foi a falta de vinho naquela festa de casamento, soube dar uma deixa, vamos dizer assim, para que Jesus aparecesse, né? E numa situação, como eu disse, corriqueira, uma situação simples, né, do cotidiano. E nessa situação simples, nessa situação comum, Nosso Senhor foi e realizou o primeiro dos seus milagres, né, o primeiro dos seus sinais, transformou o que poderia ser um grande desastre na vida daquele casal que estava iniciando numa grande alegria. E o mesmo pode acontecer conosco, né? Se nós tivermos assim uma abertura de coração, uma docilidade para reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas, no cotidiano da nossa existência, né? Reconhecer essas ações de Deus e a partir disso, né? A partir dessa consciência de que Deus está comigo, de que sou amado por Deus, eu posso também corresponder a esse amor, né? Eu posso corresponder a essa benevolência de Deus, tanto amando a Deus, como também amando aos irmãos, né? Sendo uma imagem de Deus para os outros. Porque, como eu disse, se nós estamos procurando essas experiências de Deus nas grandes manifestações, mas elas acontecem com maior frequência, né, nas situações, assim, no cotidiano da nossa vida, né? Onde se une o céu e a terra, né? Onde está o lugar onde Deus se une ao ser humano? Na nossa vida comum, na nossa vida, né, no cotidiano da nossa existência, em casa, no trabalho, no estudo, enfim. Onde quer que Deus nos tenha colocado, né? Nossa Senhora está sempre junto conosco e está ali nos dando, né, situações que são uma deixa para que a gente possa permitir que Jesus realize nas nossas vidas, né, o milagre da transformação da água em vinho de que nós precisamos, né? Dessa abundância de alegria, de esperança, de paz, enfim, de tudo aquilo que nós precisamos e que só podemos encontrar em Deus. Eu acho que tudo isso adicionado também à oração, à busca pelos sacramentos, eu acho que também Exato. essa constante busca aí. Buscar a igreja Exato. e de começar a seguir, né? A igreja lá nos apresenta os sacramentos, né? De que é uma forma da iniciação, podemos dizer assim, e de que por meio da oração, né? Porque sem oração não adianta nada, né? Digamos, Sim. podemos dizer assim, né? Você tem que ter uma vida de oração de acordo com as escrituras, né? Porque a gente tem os 3 pilares da igreja, mas se a gente não tiver essa vida de fé, de acreditar naquilo que a palavra nos diz, de acreditar da celebração da missa, o que estamos ali presente, do que estamos presenciando, podemos dizer assim, né? Nada adianta, né? E Maria, ela nos oferece um atalho, podemos dizer assim, nessa escadinha, essas continhas do terço estão ali ajudando a gente, né? Mas a vida de oração e a vivência das escrituras é o que nos traz esse caminho para a salvação, podemos colocar, né? E aproveitando, né, essa mensagem tão bonita que você deixou, né, esse seguir, digamos assim, né? Acho que para estar encerrando aqui, né, o nosso especial de Nossa Senhora Aparecida, Diácono Jean, você tem uma outra mensagem assim de encerramento e algum outro comentário, alguma colocação? Fique à vontade. Muito bem. Em primeiro lugar, agradecer a você, Mateus, o Tiago, né, por essa oportunidade, por também a você que acompanhou, que ouviu, né, que esteve conosco. Sempre uma alegria muito grande, né, partilhar um pouco dessa experiência, né, sobre Nossa Senhora, assim como São João Bosco
disse, né, a respeito da obra que ele levou adiante, né, foi ela quem tudo fez. É Nossa Senhora quem vai à frente e quem vai providenciando, né, essa presença de Deus nas nossas vidas. Então, uma mensagem final assim que eu gostaria de deixar é que também aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que possam dar um espaço, né? Pode ser um espaço pequeno, mas dar um espaço para a devoção à Nossa Senhora, porque o fim da nossa devoção à Nossa Senhora sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser Jesus. Ela sempre vai nos levar até Ele, vai nos fazer amá-lo mais, vai nos fazer mais próximos dele, e é isso que nós buscamos, né? Esse é o objetivo, essa é a meta que nós desejamos alcançar, né? Estar próximos de Cristo. E certamente não há ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos mostrar o caminho que nós podemos seguir para estar mais perto do seu Filho Jesus. Isso aí, que Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos ajude então a buscar, a encontrar o extraordinário no ordinário, que é isso que você estava comentando antes, né? Então, perfeito. Você quer encerrar pra gente, Diácono? Sim. Então vamos invocar a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, pedindo a todos nós que, sendo tocados pela presença de Deus nas nossas vidas, da maneira mais simples, possamos frutificar em boas obras. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós, as vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste episódio, fique ligado aqui nas nossas redes sociais, porque logo, logo tem outros episódios aí. Com a graça de Deus, vamos continuar aqui. Se você gostou dessa iniciativa também, quiser ser um apoiador desse projeto, ficamos à disposição. Curta os vídeos, se inscreva no nosso canal, curta as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. compartilhe. Compartilhe, isso é muito importante, do grupo do WhatsApp, porque hoje é a era da informação, é a era da tecnologia, tá aí. E já dizia São João Paulo II, né, de que o jovem, ele é importantíssimo para o crescimento da igreja, né? São João Paulo II nos deixa lá no Diretório de Comunicação, o 99, um conteúdo gigantesco sobre o conhecimento e também essas frases para a juventude, né? De que a juventude é quem é o presente da igreja, né? Que o pessoal tem essa mania de que o jovem é o futuro. Não, o jovem, você é o presente da igreja, não é o futuro. Você é o presente. Então, esse projeto aqui, ele tem como função de evangelizar. Estamos aqui para evangelizar as pessoas, trazer informação e a inspiração. Estamos aqui para te ajudar nessa jornada da fé, podemos dizer assim. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Matheus, também pelo convite. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus.